Olá, tudo bom? Tudo bem? Espero que estejam todos bem em casa, né? Saudáveis, se protegendo. Vocês, os pais de vocês, a família de vocês. Eu espero que todos estejam bem. Como nós sabemos, nossas aulas vão ser online agora, né? Pelo menos nesse período de pandemia que a gente não pode estar se encontrando. E hoje vamos dar início à nossa aula 3 de matemática. Vai ser uma pequena revisão do que a gente já viu, que vocês viram também na TV agora há pouco com as professoras, tá bom? Hoje a gente vai quantificar os objetos e organizar eles em uma tabela. É bem simples, a gente vai ver aqui no final da aula que a gente vai conseguir fazer e os exercícios que eu vou passar tudo, vai ser bem simples. Olha só, primeiro a gente tem que saber quais são os números, que eu acho que todos nós já sabemos quais são os números, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Esses são os números que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente conhece, né? Que a gente já aprendeu. Professor, mas eu sei contar esses números, eu sei o que é os números, mas o que importa agora para a gente entender é para que serve os números. Você já parou para pensar, já levou em consideração isso? Já pensou aí? Pense um pouco aí, para que serve os números? Ah, professor, o número serve para contar. Só para isso? Ah, professor, os números são os números, o número é a matemática. Olha só, os números eles servem teoricamente para duas coisas: quantificar as coisas. O que é quantificar, professor? É contar. Olha só, se eu ganho do meu pai alguns carrinhos de presente, eu preciso saber quantos carrinhos eu tenho. O que é que eu faço? Eu conto de um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dentro da minha geladeira tem quantas maçãs? Eu vou lá e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. Ou seja, eu estou quantificando quantos objetos eu tenho. É isso que é contar. É quantificar. E além de quantificar e contar, os números também podem indicar posição. Como assim, professor? Posição? Olha só, vamos entender o seguinte: nós estamos numa fila. Numa fila há sempre quem está na nossa frente e quem está atrás. Ou seja, quem está primeiro, quem está para o segundo, quem está para o terceiro, quem está para o quarto. Isso é posição. Os números também dão ordens. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto. Então, revisando. Os números servem para quantificar. O que é quantificar? É contar. É a quantidade de objetos, é o que eu tenho perto de mim. Isso serve também para dar ordem, posição, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e por aí por diante. Olha só aqui nessa cartela de ovo. Se eu precisar quantificar quantos ovos tem aqui nessa tabela, o que é que eu faço? Eu não vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu quiser saber quantos ovos eu tenho, eu preciso contar. Eu contei, professor. Quantos ovos eu tenho aí? Eu vou ter 12 ovos. Então, isso é a quantificação de um objeto. Ou seja, eu contei quantos objetos tem aí nessa cartela de ovo, que no caso são ovos, né? Vai ter 12 ovos. Professor, eu não entendi como é que eu boto os números como ordem, como posição. Olha só aqui, ó. Coloquei aqui uma filazinha, ó. Tem uma mulher no telefone, o senhor conversando com outra, a mulher arrumando o bolso, a mulher da feira e o outro aqui, ó. Então nessa fila tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. E cada uma delas está numa posição. Quem é o primeiro? O primeiro é a mulher de vermelho. E o último é a mulher das compras. Olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Observa que quando eu conto e eu dou quantidade, é só o número. Só o 12. Tá vendo? 1 e o 2, 12. 12 ovos. Quando eu quero dar posição, eu coloco esse símbolozinho aqui, ó. Que ele me dá posição, uma ordem: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Isso aqui é um assunto para a próxima aula que a gente vai abordar. Agora a gente vai passar aqui para o próximo slide e vamos ver o seguinte: vamos contar e organizar,
Porque além de contar, a gente tem que desenvolver formas de organizar essa contagem. Olha só, aqui é o quarto, né? O quartinho de vocês aí. Vamos dizer que esse aqui é o quarto do Pedro, certo? O Pedro, ele pegou no quarto dele e tem isso aqui, ó. Ele vai ter essa quantidade de carrinhos e a irmã dele deixou no quarto dele essa quantidade de boneca e ele tem essa quantidade de bolas no quarto dele. Então, lembra o que eu disse? Quando eu preciso contar e dar quantidade, eu uso os números que eu conheço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos contar quantos carros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos quantos carros? Temos 6 carros. Vamos contar quantas bonecas a gente tem. 1, 2, 3, 4. Temos 4 bonecas. E agora vamos contar quantas bolas a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês se lembram quantos carros tem? Eu já me esqueci. Quantas bonecas tinha? Eu já me esqueci. Eu sei que a bola tem 9. Então como é que eu faço para organizar esses números para que eu não esqueça e consiga entendê-los? Olha só o que é que eu faço. A gente pega aqui, ó, e faz uma tabela. O que é uma tabela? A tabela é uma forma de organizar a quantidade e o tipo de coisa que eu quero organizar. Por exemplo, aqui um carrinho, uma boneca e uma bola é o que? São brinquedos. E eu quero saber o que? Brinquedos, quantidades. Aí eu dividi de um lado dessa tabela, carrinhos, tá aqui, ó. Eu tenho quantos carrinhos? 6. Bonecas, tenho 4. E bolas, tenho 9. No exercício que vai ser passado para vocês aí, vai ter exercício desse jeito. E vocês vão responder assim. Dentro de uma tabela, eu vou perguntar quantas quantidades tem de cada coisa. Aqui foi simples. Eu acho que todo mundo entendeu. Tá ok? Ó, quando eu organizo os números em tabelas, sei contar, eu consigo agrupar esses números de forma que eu possa compreender melhor e facilite quando eu for contar. Uma delas é que eu já falei para vocês em sala de aula, que é as dezenas. Professor, eu não me lembro mais do que é dezena. Tá aqui, ó. Dezenas. Ó, o nome dezenas vem do nome 10. Aqui, ó, agrupando, ó, 10. Por que vem do 10? Porque a dezenas é um grupo com 10 unidades. Olha só aqui nesse círculo aqui, ó. São bolinhas de gude, ó. Eu pergunto para vocês, quantas bolas de gudes há nessa coleção? Olha só. Vamos contar quantas bolas de gude tem aqui. Se tiver 10, vai ser uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem quantas bolas de gudes? 10. Ou seja, se tem 10 dezenas, se tem 10 unidades, eu vou ter uma dezena. Professor, eu não entendi. Vamos lá de novo. Eu estou dizendo para vocês que quando eu entendi que eu uso os números para contar uma quantidade, eu posso organizar essa quantidade em tabelas, como eu mostrei aqui no exemplo anterior. Ó. A gente organizou aqui, ó, uma tabela de brinquedos e quantidades. Os brinquedos que o Pedrinho tem, ó, é carrinhos, bonecas e bola. Tá aqui o tipo de brinquedo e aqui a quantidade de brinquedos que ele tem de cada um dos tipos de brinquedos. Ele vai ter 6 carrinhos, 4 bonecas e 9 bolas. Quando eu quiser ficar mais fácil eu compreender e contar, eu posso usar o sistema de dezenas, centenas, certo? Por enquanto a gente vai ver só as dezenas. O que é isso, professor? Olha só. Dezenas é um grupo de 10 unidades. Pode ser 10 maçãs, pode ser 10 peras, 10 bolas, 10 bolinhas de gude. Se eu tiver 10, eu vou ter uma dezena. Entenderam? Olha só. Aqui, nesse círculo, eu joguei aqui algumas bolinhas de gude azul. Vamos contar quantas tem, de novo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho quantas bolinhas de gude? 10. Lembra do que eu disse? Se tiver 10, eu posso dizer que é uma dezena. Então, a quantidade de bolinhas de gude é 10, que é chamado de dezena. Agora vamos para esse outro exemplo aqui do lado. Ó. Agora eu envolvo as bolinhas em grupos de 10. Eu vou separar aqui essas bolas em grupos de 10. Quando eu ver 10, eu vou circular. Vou pegar aqui a canetinha. Olha só, vamos contar. 1. Não é essa. Opa. É aquela mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu tenho 10 bolas laranjas. Se eu tenho 10, já é uma dezena. Vamos lá. Vamos continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho duas dezenas. Tem que mais uma dezena. Quantas bolinhas ao todo eu tenho? Ora, aqui tem 10 nesse ciclo. E aqui tem 10. Então eu vou ter quantas? 20 bolinhas. 20 bolinhas são quantas dezenas? Duas. Como assim, professor? Eu não entendi. Olha só. Foi o que eu disse para vocês que a gente tem que contar 10 e separar. Separei aqui no círculo, 10. Se tem 10 num grupo, é as dezenas. Então aqui é uma dezena. Aqui embaixo tem mais 10. Separei, é outra dezena. Então eu tenho duas dezenas, porque eu tenho dois grupos de 10. Aí ficou bem mais fácil de eu entender que 10 mais 10 é igual a 20. O exercício vai estar logo aí para vocês no grupo. Eu espero que todos respondam. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Muito obrigado. Eu espero que todos fiquem bem. Até mais.